Cíntia, Frânio, sejam bem-vindos. Olá! Olá, boa noite, tudo bom? Bem, e você, Janaína? Muito bem, graças a Deus. Então tá bom. Aqui é a Alexandre, boa Andréia. noite. Tava lá, Ô, Shaile, olha que produção diferente da de ontem, hein? Olha isso, Shaile. falei pra você, É outra outra pessoa. pessoa. Agora não vou nem reconhecer, vou falar, é duas pessoas diferentes. Falei ontem, não deu tempo nem de passar um batonzinho, nada. Agora é a Janaína, agora é a Janaína. É isso aí. Ah, Olha isso aí, Andréia. Outra Andréia, pessoa, outra Andréia. pessoa. Lili, beijo. Ô, Maria Lili, Alice, boa noite. boa Prazer noite, ter tudo você com a bom? gente aqui. Eu falei Estaremos ontem. juntos na quarta. Lili, eu falei, ontem eu fui dar uma entradinha para saber como é que é, não pus nem um batonzinho. Agora estamos aí, graças a Deus. Eu É dei uma verdade. entradinha Ô, lá Giglio, na boa noite. live da Andréia, Dé, eu vi você lá, um beijo. André, me desculpa não ter Marinês. entrado, eu esqueci que tinha uma live com o Panatlon agora às 7h30 também. Aí eu tava em live, Marinês. por isso que eu não entrei. Sou eu, Marinês. Marinês. Estão perguntando se sou eu mesmo, tá vendo como é que é? O pessoal assusta quando a gente fica bonitinho. Você viu? Isso é bullying, né? É bullying, é bullying. A Pamela, amiga Pamela, um beijo. Ai, estão entrando Isso aí. aí. Everton, boa Bem ver noite. você, Marinês. Ah, Joel, sejam rei do todos Churras. bem-vindos Rei aí. do Churras é meu irmão. Fala, Fê. Cotrim, seja bem-vindo. Ah, Shaile, que bom. Pamela, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá oficialmente então, Janaína. Boa noite a todos os amigos do voleibol. Esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça, desenvolvido pela Liga de Voleibol de Sorocaba e região. Hoje é a nossa live de número 31 com Janaína Anjos de Miranda. Janaína foi vice-campeã mundial infanto, campeã sul-americana infanto e juvenil, campeã mundial interclubes, campeã sul-americana de clubes, bicampeã da Superliga e muitos títulos nos Estados Unidos que ela vai contar pra gente daqui a pouco. Além do Leite Moça, ela passou pelo Colgate Pão de Açúcar, Tensor Pinheiros, Mizuno São Caetano, entre outros clubes no Brasil e nos Estados Unidos. Janaína, é um prazer te rever depois de tantos anos, um prazer ter você conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E conta pra gente como é que o voleibol entrou na sua vida. Fala pra gente da sua trajetória no voleibol, os clubes que você passou, os títulos que você ganhou, principalmente aí nos Estados Unidos. Conta esses detalhes pra gente. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos aqui que estão aqui com a gente. Primeiramente, eu também que tenho que agradecer. É um prazer poder estar aqui. Esse projeto maravilhoso de estar reunindo todo mundo num só propósito, né? A lembrança das nossas conquistas no Leite Moça e de tantos outras meninas também que estão, né? Que participaram da liga, nossas adversárias, né? Mas que a gente vira uma família só. Eu comecei a jogar quando eu tinha um problema na coluna, quando eu tinha 9 anos, e eu precisava fazer um esporte. E eu comecei a fazer. Meu pai entrou aí, beijo, pai. E eu comecei a fazer Maria esporte. Ângela também chegou com a gente aqui agora. Comecei a fazer natação. Aí eu tinha que fazer algum esporte. Comecei a nadar o primeiro ano, mas eu não gostei muito porque era esporte meio individual, né? Assim, e o voleibol estava em alta naquela época, né? Era a época do Xandó, Bernard, Jornada nas Estrelas, Saque Viagem, né? A geração de prata do vôlei fez muito impacto. Aí eu falei, vou tentar, né? Tentar jogar. E comecei na escolinha do Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros. E eu fiz escolinha por um ano inteiro escolinha, muito bem técnico training mesmo, né? Mais escolinha, não jogava muito não. Tem umas meninas aqui também, ó, Girls from Volleyball, Mary, hey, how are you? E aí a escolinha foi me levando a uma paixão por voleibol mesmo. Eu achava que eu só ia fazer por esporte. Aí eu comecei a aprender, aí eu vi aquelas meninas treinando, né, lá no Pinheiros, naquele CAD, né, era o CAD do Pinheiros, e eu comecei a pegar jeito, e já depois do primeiro ano eu já estava jogando, foi federada, né, aquele negócio de foi federada, era uma coisa tão importante, foi mesmo. E dali eu não parei mais, eu joguei no Pinheiros, depois eu fui para o Banespa, joguei no Banespa por um ano com a Silvana, e logo no terceiro, quarto ano
Aí eles fizeram Pão de Açúcar, né? Categoria de baixo no Pão de Açúcar. E eu comecei ali no primeiro ano, no Pão de Açúcar. Fiquei 4 anos lá, quase 5 anos. E ali eu fui desenvolvendo, né? Eu jogava categoria de baixo, jogava mirim, pré-mirim. Aí eu jogava, comecei a jogar pré-mirim e mirim juntos. Aí depois eu era mirim, jogava mirim, juvenil e comecei a jogar adulto. Então eu era bem sempre a mais novinha, sempre lá no adulto e fazia as 3 categorias, vivia voleibol. E ali já comecei a participar dos jogos do adulto, bem nova. Aí ali começou a seleção brasileira, seleção paulista primeiro, né? Participei de todas as seleções paulistas da minha geração, fui convocada para a seleção brasileira e o primeiro campeonato da juventude foi no Brasil. Foi uma experiência incrível porque eu tinha 15 anos, né? 14 para 15 anos, aí a gente teve que praticamente sair né, da nossa zona de conforto e ficar 6 meses concentrada em Belo Horizonte, eu lembro, lá no DI, quartel-general lá do DI. E ficamos ali meio ano praticamente treinando para a seleção brasileira. E ali foi onde que eu comecei a mais pegar gosto por tudo. E dali eu não parei mais. Quando foi depois que eu voltei da seleção brasileira juvenil, aí eu comecei já na Colgate, fiquei profissional, né? Assim, já participava do profissional, já tive que fazer uma escolha, né? Entre a escola e o vôlei sempre era primeiro lugar, não tinha jeito, né? Aí eu fui seguindo, e aí fui para Colgate, São Caetano, e ali eu tive que fazer a minha escolha, né? Era para participar da Superliga, então era manhã e à tarde. Aí dali eu fui, não parei mais, e participando da seleção, tendo experiências com, Zé Roberto, né? Técnicos incríveis, e até chegar no Leite Moça em 95. E dali foi, Leite Moça. Eu participei um ano do Tenso Pinheiros, depois do Leite Moça eu saí, e fui para o Cepacol, São Caetano Cepacol, que foi meu último ano no Brasil. Eu decidi vir para os Estados Unidos, nova, né? Assim, para a carreira de vôlei que a gente vai seguindo aí, o pessoal aí com 40 anos, 35, né? Na maior saúde, eu considero nova, né? Que eu tinha uns 23 para 24. E eu falei, quero uma coisa diferente. Eu sabia que era um plano, eu creio muito em Deus, no plano de Deus para minha vida, porque tocou no meu coração para vir para cá. Eu sempre achava que tinha algo diferente aqui para mim, e realmente teve mesmo. Aí eu vim para cá, joguei no Junior College. Junior College a gente joga 2 anos, né? 2 anos de Junior College e depois 2 anos de faculdade. Aí foi uma caminhada, né? Porque é uma diferença grande do Brasil para os Estados Unidos, né? As pessoas acham. 20 anos atrás era diferente o nível. Hoje o vôlei, o Junior College, você pode falar que é forte, né? Assim, as jogadoras já vêm preparada. Eu fui a primeira jogadora, uma das primeiras profissionais, né? Que são consideradas profissionais a vir para Miami. Eu vim para Miami-Dade Community College e mais ou menos abri a porta ali para muita gente que veio depois de mim, e ali eu comecei a aprender inglês, que eu não sabia nada, eu cheguei do zero. A Pamela aqui, ó, perguntando como eu consegui a bolsa para a faculdade. Então, o Junior College, ele é 2 anos. Então, depois de 2 anos de jogar, aí a gente consegue uma bolsa, né? A gente tem acesso a outras universidades que oferecem a bolsa para a gente para terminar o college, que só pode jogar 4 anos. Então, eu vou dizer que foi, assim, em termos de técnico, né, a gente sobressai, né, não adianta, o vôlei brasileiro até hoje, a gente é no top do mundo, né, mas por causa da intensidade dos torneios, os torneios Junior College é assim, a gente vai pro torneio, joga de manhã 3 jogos e à tarde mais 3 jogos, são 3 dias seguidos, então você fica assim exausto, e é muito, muito sacrifício, assim, fisicamente. I have a Lene. Hi girl, how are you? Nice to see you here, one of my players too. Então foi um processo, né? Um processo eu tinha um objetivo. Eu falei, eu queria uma bolsa, né? Queria continuar aqui. Eu tinha esse no coração desde que eu cheguei. Eu queria viver aqui. E aí o Junior College abriu a oportunidade. Eu consegui vários títulos, graças a Deus. Assim, eu sempre fui determinada a estudar e tinha que trabalhar. E aqui eles reconhecem
muito as jogadoras, né? Uma coisa que, diferente do Brasil, aqui você vai com objetivo já. Se você ganha, todo torneio tem MVP, né? Que é Most Valuable Player, tem a melhor do torneio, tem a melhor do time do torneio, tem a melhor da semana, tem a melhor de tudo. Ah, a Silvana Ribeiro entrou aqui. Sil foi minha primeira treinadora. Sil, eu acabei de falar aqui, ó, do Pinheiros, como eu comecei, da categoria de base. Um beijo, viu? Se não é, devo muito a Silvana e meus técnicos de base para ser a pessoa que eu sou. Um beijo. Então aí eu comecei a determinar, sabe? Eu focava, eu queria ser boa, assim como eu era no Brasil, nada demais assim só porque eu queria ser boa, mas a gente tem um negócio do coração da gente, né? A gente faz com excelência, né? Ainda mais vindo de equipes grandes, como a Leite Moça, que me ensinou tanto como ser profissional, e eu queria trazer isso para cá. E era mais ou menos bem diferente daí, entendeu? Eu tive que me ajustar para o jeito americano, especialmente de jogar, da intensidade dos jogos e continuando com o meu resultado, né? A Fernanda Brino. Oi, Fê, tudo bom? Tô aqui falando da trajetória aqui do Junior College, você vai entender, né? No Miami também, muitas jogadoras também passaram por lá. E aí ali eu tinha um foco que eu queria ser boa, queria aquele título. Até tem pessoas que eu share, né, que eu divido isso, que eu falo, eu olhava para a mesa, eu já chegava para a mesa, eles colocam uma mesa assim, com todos os troféus, né, da melhor jogadora e a segunda jogadora, e eu já chegava de manhã no dia que era para entrega de troféu, eu falava, eu quero ser isso aí, eu vou pegar esse troféu aqui, esse. E eu era uma coisa que eu fazia, um objetivo que já era difícil, estar longe da família, né, fui sozinha, eu falei, vou ser boa. E assim foi, eu conquistei todos os anos o título de All-American First Team, que é muito difícil de conseguir. Eles fazem uma seleção depois de todos os torneios, que eles são assim, das universidades, vamos dizer, tem umas 300 universidades. E aí, das universidades, eles fazem um time que chama As Melhores dos Estados Unidos. E eu sempre consegui o primeiro time, que estamos falando de 12 jogadoras do top do top. E aí, o primeiro ano, conquistei em Miami, e assim eu fui indo, e assim eu foi me motivando, sabe, para ser uma pessoa melhor também, porque tá em outro país, aprender outra língua é muito, muito difícil. Então isso foi me motivando, e o vôlei, tudo que eu aprendi no Brasil, foi me enchendo, sabe, de esperança e de uma vida melhor, né, que eu acho que todo mundo procura uma vida melhor aqui nos Estados Unidos. E aí eu fui os 4 anos. Joguei um ano, segundo ano. Aí o segundo ano eu fui transferida. Sabe? Respondendo aquela pergunta da Pamela, foi muito incrível, porque, igual eu falo, né, Deus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E eu creio que era um plano dele de eu estar aqui. E eu fui fazer uns testes no norte, fui para Nashville, Tennessee. Assim, teste não, eles se chamam, né, para jogar lá e experimentar como é que era. E era muito frio, assim, estamos falando de freezing, né? Olha lá, a Fernanda, não é fácil, é muito difícil. Eu aprendi ainda mais a língua, né? Porque a gente está falando não é estudar, está falando de escutar coisas que você nunca escutou e ter que aprender, forçar a cabeça, de dar dor de cabeça, de tentar uma coisa. E aí eu recebi esse convite para ir em Beredo, uma universidade aqui em Daytona Beach, uma universidade de aeronáutica muito, muito, muito bem conceituada. E eu já tinha determinado que eu ia para lá. Aí eu fui para lá, fiz o treino, né, oficial, e eu já ia assinar minha bolsa de estudo lá, quando a diretora atlética não estava lá. Aí eu tinha que voltar outra semana. Aí na semana seguinte, o Kiko, Fernanda, lembra do Kiko. Quem conhece o Kiko aí, gente? Vamos falar quem conhece o Kiko. Kiko é treinador do Miami-Dade até hoje, desde a minha época até hoje. E ele foi Miami-Dade, olha lá, eles abriram a porta pra gente, sabe? De uma intensidade, a gente se sente em casa, porque tem muito hispano em Miami, né? Então é uma comunidade que acolhe a gente como se fosse no Brasil. E aí o Kiko me levou para lá, para Embry-Riddle, e na volta a gente falou, vamos voltar semana que vem. E eu falei, tá bom,
né? Assim, e na semana que vem, na semana seguinte, a gente foi. E no caminho de ir para Daytona Beach, que é mais ou menos umas 4 horas, ele falou o seguinte: tem uma universidade aqui que chama Palm Beach Athletic University, que a treinadora quer muito falar com você, porque a gente jogou na mesma liga e todo mundo sabia, né, que eu jogava, a qualidade que eu jogava, e aí chegava um ponto que o pessoal ia pro ginásio, sabe, só para me ver atacar, eles gostavam das minhas cortadas. Então, aí eles iam, então as pessoas conheciam o valor, né, que eu dava para o vôlei, não só para o voleibol em si, mas a qualidade de vida que eu ensinava para essas meninas, porque eu já era mais velha, né? Eu não era mais garotinha de college, então todo mundo tinha esse carinho por mim. Aí eu fui no caminho, ele falou: vamos parar aqui, que ela quer conversar com você. Eu falei: tá bom, mas a gente já estava tudo programado para acertar a bolsa lá. Aí eu parei e o lugar era maravilhoso aqui em West Palm Beach. Lindo, tem a água, perto da praia, um negócio assim muito incrível. E a treinadora falou: olha, eu te ofereço tudo que você quiser, né? A mesma coisa que eles estão te oferecendo, queria muito que você ficasse aqui. E era uma universidade cristã, e eu tive que participar, né? Aprender sobre a palavra de Deus, estudar. E ali eu fiquei, eu aceitei ficar lá. E ali foi 2 anos da minha vida muito importantes, que eu joguei mais os outros 2 anos. E ali eu comecei a ser assistente de treinador. Boa noite, oi. E ali eu comecei a dar treino. Então, no meu terceiro ano, meu quarto ano quarto ano, né, de universidade, terceiro nessa faculdade, eu já fui treinadora. Então, eu ajudava as meninas a treinar. E ali eu também vi que eu era boa treinadora, né? Porque não é toda jogadora que gosta de ensinar, né? Que tem aquele feeling, né? Que tem aquela determinação e habilidade. Aí eu comecei a ensinar ali. E acabou que eu me formei na faculdade cristã. E eu comecei a dar treino. Então, eu me formei em ciência da computação. Só que eu nunca operei na minha área. Eu sempre comecei a dar treino. E comecei a ir para lugares, clubes e treinar private training, né, que chamam one-on-one. Há 20 anos atrás não tinha o programa de voleibol que tinha hoje. Então, eu praticamente também desenvolvi um trabalho de treinamento que as pessoas não treinavam. E eu já trabalhava em clubes, e aí eu fui desde lá até agora. Eu tenho minha companhia que chama JM10 Voleibol, que é treinamentos de voleibol, tudo que a gente faz aí no Brasil. E tem os travel clubs, né, que a gente viaja para fazer competição. Então, praticamente, o vôlei ainda parte da minha vida, 100%. E eu sou muito grata a Deus a isso, porque tudo que eu aprendi eu estou ainda usando, né? Então eu nunca deixei abrir mão do vôlei, né? Porque eu vejo as meninas jogam, mas eu não jogo mais porque eu tive a operação no joelho, infelizmente. Foi muito sacrificante a temporada, as 2 últimas temporadas minhas, e eu tive um transplante de cartilagem de tanto treinar, né? Aí eu não jogo mais, mas eu continuo ensinando. Então eu tenho aulas de crianças, comecei com primeira série, segunda série, tem uma escolinha. E aí eu vou progredindo elas. Eu tenho jogadoras hoje que já são mães. E assim, é muito gratificante. Então poder voltar e ver o que os treinadores fizeram pra gente, né? O valor que a gente tem, e agora ver o outro lado. O valor que as crianças, né, dão pra gente, as meninas, mulheres. E a gente está movendo, né, GM10. Eu também sou treinadora de uma escola. Chama Redeemer Lutheran School, middle school, né, de quinta a 8ª série. E ali é uma temporada curta de escola, que é só de 2 meses. A gente treina, começa em agosto agora, vai até setembro, outubro, 2 meses e meio. E aí a gente joga entre as escolas. E ali eu também consegui muitos campeonatos. O programa de vôlei é muito forte aqui na escola, porque eles sabem que eu tenho essa parte técnica, então é uma área também. E no Travel Team, que a gente viajou muito, eu também já coach, né, muitos times que foram
de sucesso. Então a gente já ganhou muitos títulos, qualificamos para o nacional, e meninas que é uma porta para abrir de universidade, que o pessoal vai para jogar o travel, e aí os college coaches, né, eles vêm e eles recrutam, né, as meninas para dar uma oportunidade da universidade. Então isso aí é mais ou menos o que é o esquema aqui. As pessoas começam a jogar, aí quando elas são boas, aí os pais, todo mundo motiva para... meu pai, te amo, viu? Também te amo. E aí a gente ajuda, acaba de um jeito que o voleibol é uma ponte para elas conseguirem uma bolsa de estudo. Porque aqui é importantíssimo estudar. Então, se a menina não tem uma nota boa, ela não pode jogar no time. Então, é constante o manager, né? Os grades dela. Porque se não for atingir uma média, eu tenho que tirar ela do time. Então, assim, é muito, muito restrito, que é bom, né? Porque a gente acaba, todo mundo acaba a vida profissional, porque aí no Brasil é uma coisa, a gente sabe como é difícil, né? A gente termina uma carreira profissional, principalmente com injury, né? Com machucado. Aí a gente, né? Tem gente que não teve a oportunidade de se formar. Aí a gente tem que voltar para a faculdade, né? Já com uma idade mais assim elevada, que eu vejo muitas meninas que voltaram, que se formaram, né, que tem gente aí de sucesso aí que eu acompanho, mas a gente não tem a oportunidade no Brasil de fazer as duas coisas, né, a gente tem que fazer uma escolha, ou joga a Superliga, se dedica, ou estuda, então aqui é muito forte. Então, eu estou nessa trajetória, tentando também crescer o meu JM10, né, em termos de idade. Esse é o segundo ano que eu estou fazendo primeira série. Minha filha Vitória, ela está indo para a terceira série agora, então ela começou quando ela era do jardim. Então eu tenho um grupinho dela, o grupo dela, né, da idade dela, que começou a parte do estado. Fê, eu tô em Port St. Lucie, que é na Flórida. É 1 hora de Miami e 1 hora e meia de Orlando, mais ou menos na metade de Miami e Orlando. Então, um beijo, Sil, tô vendo você aí, um beijo. Chegou a Sil, a Karen Silvana, chegou com a gente, Ana Karen, Lirdes chegou, falou que você ainda é a Ana, menininha dela, a ai, Miriam, Ana, Silvana, ai, Aleca. Sil, obrigado, que lindas. Porque quando elas eram no adulto, eu sempre estava lá com elas, né? Eu era mirim, às vezes de infanto, e eu sempre era a menininha delas, e nossa, eu continuo até hoje. E eu aprendi muito com elas, viu? É incrível que as lembranças que eu tenho delas, o carinho que eu tenho por elas, e assim foi. E assim foi. Então aqui eu continuo fazendo a mesma coisa. É muito interessante, porque o vôlei é predominante na minha vida. 100% eu faço. E agora parece que começou um ciclo de novo, porque a minha filha está jogando, né? Eu não. Vai ser de sempre. Ana, te amo. E ela tá começando a pegar gosto. E eu não falei nada, assim, não forcei, deixei. Mas ela tá no ginásio o tempo inteiro, né? Ela praticamente nasceu lá, né? Na noite que eu fui pro hospital, que a minha bolsa estourou, eu tava lá, a minha barriga maior do que qualquer coisa. Entrava assim na quadra, porque eu ainda andava para lá e para cá, ainda tava coach as meninas do meu time. E aí, depois de 10 dias, eu tinha um torneio já, e botei ela no carrinho e voltei. Então, e ela fica, as minhas meninas que jogavam no time, cuidava delas, né? Enquanto eu treinava, cuidava delas. Então ela ficou para lá e para cá. Eu tenho uma foto dela dentro do carrinho de bola. Eu tinha 1 ano, já estava dentro do carrinho de bola. Então ela tá desenvolvendo esse gosto, né? E joga bem, assim, não é porque só eu, né? Mãe é mãe, né? Mas não é porque só eu, não. Mas ela é competitiva, então ela tem no coração. E isso que é uma das coisas que aqui nos Estados Unidos a gente meio que luta para desenvolver nela, sabe? Não tem aquele amor que a gente tem, aquela determinação, sabe, de vencer. Então, acho que o brasileiro é aquele negócio, a gente vence mesmo, a gente quer vencer. E aqui, né, é uma estrutura diferente que elas têm no vôlei, mas eu continuo aqui no voleibol, eu estou muito feliz, eu fico muito feliz porque é o meu trabalho. Todos os dias eu vou, dou treino. Agora eu dou treino na escola e eu dou treino à noite, né? Que é minhas classes.
Aí eu dou treino para as crianças, dou treino para as mais velhas, eu treino a quinta e sexta série. E aí eu estava dando high school, sendo treinadora de high school uns anos atrás. Então eu passava uma semana entre primeira série, segunda série, aí a terceira série, quarta série, quinta série. Aí já ia as meninas mais velhas, né, de high school. Então é praticamente de primeira série A até se formar no college, até no college, dando treino de todas as áreas. Então é muito gratificante, tenho que falar para você que é muito, muito bom poder dar de volta, né? Give back to them, né? É isso que eu falo, eu estou aqui para passar para eles o que eu aprendi daí. E é isso que vem me dando mais motivação para fazer isso aqui. Legal, Janaína. Está Chegou vendo? o Kid aqui com a gente Kid! também, Ô, Renatinha. Kid, tudo Grande bom? abraço aí para Nossa, saudade vocês. de vocês. A Gi também chegou aqui, Gi, pessoal tudo chegando. beijo para ela. Mãe de... Quem? Para quem? É que passa rápido aqui, gente. Eu estou tentando acompanhar. Agora eu vou olhar mais. Pode entrar aqui e falar. Gi, quem tá A aqui? Shaile tá falando Meu que vai pai, mandar a né? filha dela para você aí. Isso, manda, manda. E é incrível que Agora o pareça. bonde do Pequi tá completo Ó, aqui, né? O Pequi. Ah, tá. Ó, meu pai entraria, meu pai e minha mãe, eles moravam lá, lá em Catalão, Goiás, por 3 anos. Então eu falei, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei mais ou menos 7 meses em Catalão, Goiás. E aí eu fui apresentado Pequi. Pequi. Então, o pessoal aí tem razão. A Sil, ó, desde 10 anos, Silvana, foi minha primeira treinadora. Ai, linda, minha tia. Ana, lindo, linda. Seguindo aqui, Minha Janaína, cunhada, oi Deise, minha cunhada, Letícia, Renatinha, oh. Bom ver seguindo vocês, viu? aqui, Janaína, fala pra gente como é que foi a sua experiência na Nestlé e como você pode comparar a estrutura da Nestlé com os outros clubes que você passou. Ai, Nestlé foi muito especial, sabe? Foi muito especial. Pamela, tô aqui, amiga, beijo pra vocês. Ai, que lindas. A Nestlé foi especial porque foi uma estrutura, né, da dimensão que a Nestlé foi, comparada com os outros times. A gente tinha, né, a Colgate, tinha times com patrocínio, que a gente sabia que era patrocínio, mas eu acho que a Nestlé entrou, inaugurou uma geração, né, de mega eventos, mega produção, onde a gente era não só jogadores, mas a gente, né, levava a bandeira da Nestlé, né, vestia a camisa da Nestlé e tinha que interagir com as pessoas, e tinha um ônibus, né, eu era assim, nossa, a gente tem ônibus, então era incrível, né, ter o ônibus, ter aquelas coisas grandes de superprodução mesmo. Então isso aí acho que foi importante para a gente entender, né, na nossa geração lá. Hoje é mais normal, né, a gente vê tudo tudo sofisticado, mas não era na época, né? A gente tinha uma disciplina, não só de treinamento, mas de santinho, né? Que a gente tinha que ter nosso santinho. Lembra, a gente tinha que assinar, autografar nossos santinhos real mesmo, não podia fazer cópia de nada antes do treino. Josi, beijo, linda. Josi vai pagar multa, tá atrasada. Tá Ela que cobrava a esse multa de pessoal aí. vocês. Multa, nossa, tinha isso aí, multa. Então, assim, os santinhos, a gente tinha que ser profissional e acordar um pouco mais cedo para assinar os santinhos, entregar os santinhos. Então, essas coisas, sabe? Oi, Jana, quem que é? Foi importante, sabe? Foi um marco no voleibol, na estrutura do voleibol, né? A torcida, né? Daquele jeito, muito, muito dedicada aos eventos que a gente ia, e tem que vestir o boné para dar entrevista, né? Eu senti mesmo, mais importante do que a gente já era. Eu acho que ali abriu a porta de muitas coisas. Então, a diferença para mim foi essa, sabe? A mega produção que a Nestlé tinha, e, ao mesmo tempo, profissionalismo dos treinadores, da comissão técnica, né, do Feitosa, de todo mundo, da parte, né, Benê, da parte de Sorocaba. Foi ali fenomenal, assim, que é uma coisa que parece que não mudou, que hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vejo infraestrutura, eu vejo coisas, e a gente já tinha 20 anos atrás, na Nestlé, sabe? Então isso aí foi determinante para mim, lá atrás, né? A disciplina, por exemplo,
a tecnologia que a gente usava, né, por exemplo, fazer corrida com o Cláudio. Cláudio, lembra do Cláudio? Gente, você lembra que a gente tinha que colocar Cláudio aquele negocinho? Bassi. A gente tinha que colocar aquele negocinho no coração, como é que chamava? Quem lembra aí? Colocava o relógio e tipo um marca-passozinho assim, que marcava o nosso Aham. batimento É, o polar, cardíaco. né? Aquele Polar, polar. isso. Então, tudo que da nova geração que a gente começou a usar naquela época, e aí, né, não tinha nem como dar uma descansadinha na corrida, né? Porque ali era polar, ali era assim, entregava o relógio profissional, né? Treinava de manhã, tudo controlado. Então aquilo ali foi fantástico, maravilhoso assim. E faz a diferença na minha vida hoje, porque hoje eu sei ser uma pessoa profissional. E aqui nos Estados Unidos, se você não for profissional, não tem espaço, né? É muito difícil uma pessoa internacional, quem está aí é, pode dizer, confirmar. Uma imigrante chegando nos Estados Unidos e tendo sucesso é muito difícil. Se a gente não conseguir ter a média igual ou maior do que eles, né? Então a gente tem a vantagem, treinador Gui, e a gente tem a vantagem de trazer a minha bagagem profissional que me faz me sustentar até hoje. Eu estou nessa escola que eu estou agora no middle school, faz 13 anos, esse ano vai ser 13 anos que eu estou lá, fazendo a mesma coisa, e o respeito que eles têm por eu ser profissional. E eu dou isso, autorização, como eu consegui autorização para trabalhar. A Pamela pergunta. Então, é outra coisa também interessante, que o vôlei me trouxe a oportunidade de conseguir os meus papéis aqui nos Estados Unidos, que é muito difícil também. Então, por eu ter todos os documentos, eu tenho tudo do Leite Moça, todas as fotos, desde o Pinheiros, que graças à minha mãe, ela colecionou tudo, né? Às vezes a gente fala, porque vai tirar fotos, porque guarda isso, porque guarda, porque eu não guardo as coisas. Mas eu tinha todos os documentos, tudo que a gente falou aqui de seleção brasileira, eu tinha guardado. E todos os títulos que eu consegui aqui, conquistei nos Estados Unidos, mais ou menos foi uma razão que o governo americano me reconheceu como a Karen. Oi, Karen, como uma pessoa com habilidades extraordinárias. Então, eu consegui um visto O, que chama Habilidades Extraordinárias, que foi um passo para eu conseguir meu green card e a minha cidadania. Então, de novo, sabe, graças ao vôlei, a minha dedicação aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, juntos, eu fui reconhecida por ser uma pessoa com talento especial. E aí foi onde que eu consegui o meu visto. Era um visto O, aí eu passei para mim o green card e hoje eu sou cidadã americana. Minha mãe sempre acompanhando. Cadê até ela? Verdade, todo mundo, Josi. Lembra que ela ia nos jogos, fazia tudo e levava coisa para todo mundo. Verdade. Então, isso o vôlei me levou até aqui. Legal. E Janaína, fala pra gente uma história engraçada sua na Nestlé. Engraçada. Olha, eu acho que foi quando... Bom, tem várias, né? Mas a engraçada foi que a gente jogava futebol. A gente jogava... O futebol era uma coisa... Karen. Parceira de carona. Karen. Karen me dava carona. Todo dia. Verdade, amiga. Oh, que legal que era. Então a gente jogava futebol. Lembra o futebol? O futebol era assim, era uma coisa que era sagrada, assim. Se a gente chegasse e às vezes o Serginho tava, não vai ter futebol hoje, mas ele era o primeiro a querer futebol, porque ele é competitivo. Então, a comissão técnica, não tem noção, eles jogavam como se estivesse jogando a Copa do Mundo. E a gente tinha nossos times, e a gente também, né? Eu lembro que eu era parte da defesa, não jogar nada, né? Porque a Maria Alice, tem esse pessoal aí que é craque de bola, vou falar para você. Gente craque, que faz gol, que dribla, e eu ficava na parte da defesa. E o Baca até falava, bola do campeonato, não, bola de campeonato joga no mato. Que eu chutava, dava os meus chutes, umas bicudas que ia lá para cima do ginásio. Mas era empenho, a gente estava em empenho. E aí a Denise, ela me deu uma fechadinha assim no canto, onde que tinha a mureta, a gradinha assim, sabe? E eu bati o supercílio.
E ali na hora eu bati o supercílio e abri uma poça de sangue, jorrou sangue, né? Porque é bem sensível. Só que eu não estava sentindo, porque nem doeu muito. Só saiu sangue. E ela ficou desesperada. E eu falei, era quem é que já? É, era o treino antes do carnaval. Eu acho que era até um treino que a gente estava fantasiado. E eu falei, nossa, o carnaval, ficar o carnaval assim. E levei ponto, levei tudo. General Roberto Carlos. É assim mesmo, Jô. Demais. E saía atropelando todo mundo, né? E aí eu desesperada. E eu acalmava ela, falava, Dê, não precisa ficar tão assim, não. Tá tudo bem, não sei o quê. E aí foi o máximo, sabe? E eu saindo com tudo, né? No futebol, sabe? Assim, a gente se machucar no vôlei ainda vai, mas no futebol manda bem no gol. Também era no gol. Verdade, É a Lili, Maria verdade. Alice que tá falando. Não, Lili é incrível. Vou falar uma coisa. É, bem do gol. Jogava no gol também. Mas a gente assim não podia botar a mão, lembra? Não podia botar a mão, era com o pé. Aí aquele negócio, mão, não, mão de ninguém. A gente ficava nossa, como era bom, como era bom. Muito bom. É, você falou que do seu caminho pós-voleibol, que você é técnica e tudo mais. Você pode falar pra gente das principais diferenças do voleibol daí dos Estados Unidos para o voleibol do Brasil? Grandes diferenças são as regras, né, Janaína? Mas, Quais tô rindo regras são aqui. diferentes? Eu tô rindo aqui, quis lembrar do meu quichute. Eu A amarrava. Kari. Karen, só você mesmo, nem eu lembrava, amiga, nem eu lembrava. Eu amarrava o tênis atrás, igual um quichute. E era uma coisa que só eu amarrava e ninguém conseguia fazer eu desamarrar na canela. Verdade, amiga. Ai, ai, que lembrança boa. Então, o vôlei aqui, ele é diferente, né? Porque o travel team, né? Que é os times que são feitos para, como se fosse, não tem um clube assim igual no Brasil, que a pessoa vai, faz uma peneira e para jogar. É ao contrário, eles pagam para jogar, então é um negócio pago. Então, primeiramente, assim, né? Então, todo mundo paga e aí eles dividem os times de acordo com a categoria, né? Quem está no time A vai no A e tem lugar para todo mundo. Mas por que é pago? É a minha opinião, assim, eu acho que também é o sistema. É um negócio multimilionário, né? Só a Florida Region tem vamos falar, uns 5, 6 mil clubes, uns 7 mil clubes. Então, faz os torneios. E os clubes, desde que todo mundo tem que participar, aí eles criaram, né, muito tempo atrás, eu creio que eles criaram por essa razão também, não tem substituição. Então, a substituição é livre. Tipo assim, tem umas 12 por posição. Então, você entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, isso aí é um negócio, poxa, vai ficar entrando. E aí você tem que botar a jogadora mais ou menos assim, né? Fazer um esquema que todo mundo joga, porque você tem que acompanhar. É uma coisa dessa substituição. Mas sendo assim, é, faz com que as jogadoras, por exemplo, as muito altas, sejam específicas de meio. A gente sabe que as meninas de alta pode ser jogar meio, mas a gente é acostumado a jogar todo mundo all around, né? A gente roda e todas jogadoras, né, grandes, muito boa de bola, né? Passa, faz defesa, não tem essa distinção. É claro que naturalmente você vai pegar uma jogadora mais baixa e agora tem a posição de líbero, né? Agora estamos falando de uns anos para cá, mas na nossa época não tinha. Mas todo mundo fazia tudo. Então aqui, por causa desse esquema e por causa que já tem essas posições definidas, então você vê uma menina que desenvolve tecnicamente com 9, 10 anos, já é meio. Aí ela acaba meio. Então ela não sabe passar. Então, tipo assim, é uma coisa que não condiz, sabe? Puro voleibol complexo, que é o voleibol. Então, especialização aqui é muito forte. E em todas as áreas, né? Na medicina, você vê, um médico geral é um médico, entendeu? É muito específico, que é interessante, porque a pessoa é boa numa área, mas eles têm uma dificuldade de ser flexível a outras coisas. Então, o voleibol, agora que no meu programa, por exemplo, eu treino meninas para
fazer, né, defesa, para fazer rolamento, para ir no chão. E aí, quando elas chegam na high school, os treinadores ficam, uou, não acredito, né? Tipo, como que ela pode? E até quando eu jogava, né? Eu não sou muito alta, mas era mais alta do que as meninas aqui. E a minha treinadora, aqui, aqui no Palm Beach Athletic, ela não queria que eu jogasse defesa, porque eu atacava tão bem que ela queria que eu só ficasse na frente. Ela achava que era ser melhor para mim, entendeu? Mais conveniente, porque eu ia descansar, por causa tem tanta substituição, então você pode descansar no banco e entrar para atacar. Mas eu falava, não, nossa, eu tenho que jogar tudo, né? Nem sei se eu sabia jogar sem rodar. E aí, né, a gente é boa de defesa, né? Eu amo defesa, né? E eu aí acabava que atacava pro fundo, sacava a viagem, né? Fazia tudo, ataque do fundo, sacava a viagem, era uma defensora excepcional. E aí era chocante para eles. Então, a regra de substituição é uma coisa, essa especificação muito cedo é outra coisa que eu tento ir em direção contrária no meu programa e dá muito resultado, porque eu tenho meninas que chegam lá no college, quando o college vai recrutar, aí elas, a menina sabe passar, sabe jogar defesa, então em vez de recrutar meio, aí precisa de uma ponta, né? Aí a ponta tem que saber passar. Então tem jogadores que terminam que não conseguem fazer outra posição. Então isso aí é bem diferente. Legal. E você que jogou aqui no Voleibol do Brasil, fez a base no Brasil, uma parte da carreira profissional, o que você acha que o Brasil precisa para chegar perto da estrutura que tem nos Estados Unidos, principalmente na formação de Uhum. atletas? Olha, a estrutura aqui é uma coisa assim que você olha e não. É muito paradoxo, sabe? Do número de jogadores que eles têm aqui para tirar uma seleção nacional e duas que eles têm a seleção A e B, né? O vôlei o americano está crescendo mundialmente, é reconhecido hoje. Mas com o número que eles têm de pessoas para tirar, deveria ser muito melhor, né? Comparado com o que a gente tem para tirar uma seleção brasileira, né? O esforço que a gente faz para construir jogadores da categoria de baixo. Então, a maior ferramenta que eles têm aqui é a educação. Então, por exemplo, vou falar de middle school, né? Que é de quinta a oitava série. Então, as pessoas já vão para a escola com a mentalidade de Rosana, hey girl, how are you? Rosana é uma das treinadoras que trabalha comigo e a gente tem esse projeto junto, mesma filosofia lá da Colômbia, colombiana. Beijo, Rosana. Então já é plantado a mentalidade no americano. Quando já tem 4 anos de idade, já tá fazendo ginástica. Então, já está fazendo futebol, já está fazendo algum esporte. Então, assim, toda criança faz algum esporte. E um esporte pago, né? Tem associações como o YMCA, que é mais barato, que dá para todo mundo acessar. Tem associações como o YMCA, que ajuda crianças que não podem né, afford pagar pela classe, mas geralmente todo mundo consegue, 80% da população consegue ter seus filhos em esporte desde pequeno. E ali já começa, né? Então já começa o esporte. Na escola é oferecido, é muito famoso, né? Muito tradicional. O middle school, que é de quinta a oitava série, igual eu sou treinadora de lá, até a competição da escola. Então é uma competição forte, não é longa, mas é 2 semanas. Então, assim, ser uma jogadora de vôlei da escola tal é uma coisa importantíssima, entendeu? E a gente está falando que elas não têm uma referência do vôlei americano, que é a coisa mais maluca do mundo, porque se você pergunta para uma criança dessa, qualquer um, até de high school, quem é o treinador da seleção americana, não tem ideia. Não aparece na televisão, não é igual a gente que aparece o tempo inteiro. Eles não sabem o que acontece no top aqui. Aparece às vezes os jogos do college, mas não é igual a gente que tem acesso todos os dias. Então, mas ao mesmo tempo eles têm acesso ao esporte. Então, quando chega na temporada de esporte, a escola, eles pagam um fee na escola para jogar o esporte, né? Mais do que educação física.
Aí ali eles já querem jogar, na quinta série, sexta série, eu quero ser... Aí já começa a desenvolver. As meninas que são melhores, aí já vão para um programa pago, particular, como o meu programa Travel Season. Aí elas já se engajam aonde quer, ou no futebol, ou no futebol, ou no qualquer esporte, mas ali já começando. Aí quando tem esses torneios, a gente está falando de gigantescos torneios, que às vezes chega num centro de convenção, eles montam umas 100 quadras ao mesmo tempo, e todo mundo joga ao mesmo tempo. É uma coisa gigante. Então a estrutura que tem por trás do esporte na escola é uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? A gente algumas escolas têm, mesmo a escola que a gente jogava, né? Eu jogava no Objetivo também, esqueci. A gente ganhava bolsa para jogar no Objetivo, mas assim, torneiozinho aqui e ali, né? A escola em si não tem uma comprometimento. E aí vai. Então o objetivo do voleibol, por exemplo, do meu programa é conseguir bolsa de estudo. Aí a universidade dá bolsa 100 mil dólares. Eu tenho uma jogadora que conseguiu uma bolsa, agora na Universidade de Miami, 120, 130 mil dólares para estudar, só por causa do voleibol. Aí sim, aí já vira um negócio. Então as universidades são muito fortes. E a seleção americana sai da universidade. Então, você jogou universidade, você vai para um centro de treinamento e aí a seleção americana sai da universidade. Então, coisa que se a gente voltar, né, o Brasil a gente tem condições de fazer isso, né? A gente tira as melhores jogadoras que vai fazer o tryouts nos clubes. Então, mas mesmo assim, igual eu falei, a qualidade do nosso vôlei, mesmo assim, sendo tipo 20% do que os Estados Unidos consegue ser maior do que é aqui, né? Imagine se a gente realmente tivesse uma estrutura na escola, na escolar e apoiando o esporte como é aqui. Com certeza. E por que num país tão bem desenvolvido esportivamente como é os Estados Unidos, vocês não têm uma competição como a Superliga, por exemplo, um campeonato de ponta aí profissional? Eles já tentaram várias vezes fazer. Parece que esse ano vai sair alguma coisa assim, entre alguns clubes. Eu acho que sai. Mas o negócio é a Liga Americana de Vôlei, que é a USAV Volleyball, eles controlam o voleibol dos Estados Unidos inteiro. Então, para fazer um negócio desse, a gente está falando de patrocinadores que iriam entrar, iriam exigir das equipes, né, um lucro, e aí tem aquela toda a estrutura do business itself. Eu, particularmente, acho que eles não querem abrir, porque você vê a liga profissional, né, de basquete, NBA, de futebol, é uma outra liga, né? Eles comandam o esporte americano. E a USAV comanda o esporte. Então, eu não acho que a USAV trabalharia com um sponsor em prol dessa liga. E eles não conseguem fazer essa liga entre si, porque eles já até tentaram, porque sem dinheiro, patrocínio não chega até lá. Então, eu acho que é mais interesse. E é uma tristeza, porque aí acontece sim, se você não vai para a seleção americana, acabou, né? Acabou a carreira. Ou pode ir para viajar, né, internacional, como tem muitas jogadoras boas que fazem. Então isso aí, quando chega lá no topo, não tem. Não tem sequência. Não tem sequência. A, a Shaile está perguntando como é que está a situação do voleibol aí com a pandemia do Covid-19? Praticamente parou tudo. Todos os torneios foram cancelados, foi um negócio assim que estava tudo fechado, agora está voltando aqui para a Flórida. Eu já faz 2 semanas que eu comecei com classes pequenas, né, distância social assim, né, que não fica aquele aglomerado, principalmente na hora de beber água, meio controlado, mas pôde voltar. Então, mas só até 10 pessoas, então eu estou fazendo 10 crianças por classe. Mas está voltando. Mas foi um choque muito grande para todo mundo, porque foi no meio da temporada e tudo foi suspenso, todos os torneios foram suspensos, torneios grandes que já estava já marcado, e assim, acabou o vôlei. E agora a gente está vendo se vamos retomar em agosto. A escola começa em agosto, né, o ano letivo. Então está aberto, o governo já abriu para esportes, os camps não pode ser muito grande,
esse verão, porque agora é verão, né? Vamos começar em verão. Até então tá controlado ainda. O vôlei tá controlado. O basquete também tem muitas. A escola pública, que é onde que tem os ginásios, está fechado ainda. Nem o ginásio da escola pública aqui. Mas eu estava falando com a Silene até umas semanas atrás, que ela está no Texas, né? Para ela estão tão pior do que a gente. E não sei se eles abriram lá ainda não. Então depende de cada estado mesmo. Mas foi um baque aqui pro vôlei. Legal. É uma pena para o mundo todo, né, Jana? É. É, gente, só falando nossa agenda dessa semana, amanhã nós vamos estar com a Thaís aqui, com a Thaisinha. Quarta-feira, a Maria Alice. Na quinta-feira nós estamos definindo ainda. E na sexta-feira, com a Silene. Sempre às 21 horas, tá? Seguindo aqui, Jana, qual clube mais marcou a sua carreira e qual foi o jogo que mais te marcou na sua vida como atleta? Ah, sem dúvida foi o Leite Moça. O clube foi o Leite Moça por tudo que aconteceu, de do profissionalismo, né, da equipe que eu tinha, né, que era fenomenal, né, tá com o nosso grupo. E eu acho que foi a final do Mundial, né, final do Mundial, primeiro Mundial de clubes, e todo mundo, aquela expectativa, ginásio lotado, né, foi até lá em Osasco, eu lembro. E em 94, 94, 1994. e assim, aquela responsabilidade de primeiro mundial, né, mas, né, ganhando aquele título foi maravilhoso. Foi assim, incrível, foi um coroar, né, de um trabalho que veio da Superliga, né, que a gente ganhou a Superliga aquele ano, e, e o mundial foi emocionante, assim, poder dizer que melhor equipe do mundo, né, eram equipes muito fortes, foi um torneio fortíssimo. Sim, as maiores atletas do mundo, né? Do O mundo. Parmalat Matera, tinha aquela É, equipe da Rússia, da lá da Tatiana Rússia, Gratieva. Equipes muito fortes. muito fortes, E, e qual jogo você gostaria de esquecer na sua carreira? Esquecer. Ó, teve a final do Campeonato Paulista que a gente perdeu do BCN aquele ano. A gente perdeu do BCN. Parece que o jogo estava ganho, eu lembro que estava ganho. E a gente falava que a gente era o expressinho, né? Que a gente, quando as meninas estavam na seleção, a gente era o expressinho. Então a gente jogava, tinha mais oportunidade, né, de jogar. E ali a gente, né, falava, a gente até brincava, vamos pegar firme, que daqui a pouco elas estão voltando. Mas ali a gente dedicou tanto, não sei se a Lili lembra, Tina, e a gente perdeu aquela final para a BCN e eu tava assim, sabe, eu queria ganhar assim também, né? E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu chorando, a Tina me consolando e a gente foi uma partida incrível, né? Porque era muito bom, né? Olhando de fora, qualquer um que ganhar tá bom, porque eu a categoria que as meninas tinham, mas foi aquele jogo ali que eu gostaria de ter ganho. Os jogos contra o BCN foram os que mais Foram, marcaram a época da foram Nestlé, né? BCN, Laqua. lá com a BCN era a torcida, né? Era uma rivalidade, né? Ele tinha muita rivalidade, Uhum, muita rivalidade. Ali, se eu com pudesse certeza. voltar E se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente na sua vida, Jana? na vida, na minha carreira, Na sua carreira, na sua vida, talvez. eu acho que dedicar mais tempo aos amigos, a, as coisas que às vezes a gente, por cansaço, deixa de fazer, né? Hoje a gente consegue ver que a vida passa muito rápido, que as oportunidades passam, né? E às vezes a gente perde a oportunidade por não ter mais disposição de fazer. Então eu acho que eu iria mais, principalmente naquela época do vôlei. Se bem que a gente se aproveitou muito, né? Saímos muito, vou falar que era um grupo de amigos, mas ter mais tempo com a família também. E em questão de tempo, administrar mais o tempo. Eu estou aprendendo hoje, cada dia que passa, que o tempo é algo que é mais precioso do que qualquer dinheiro que a gente pode ganhar, né? Que o tempo não volta atrás, né? Que não adianta também a gente se preocupar com as coisas lá da frente, porque também não vai preencher o tempo de hoje, que o tempo presente eu daria um pouco mais valor lá atrás. Legal. A Josi está falando aqui. Eu lembro Josi, de você falando, né?
perdemos regionais, Paulista e Copa Sul para o BCN, mas ganhamos o Mundial. Isso Ela aí fala que mesmo. lembra de você falando isso. Isso aí mesmo, Josi. Pô, a gente lutava, né? Chegava lá e era jogos que era muito perto. Assim, não era que, né, aquelas muito perto, mas aí eu falei Mundial, isso que eu falei Mundial, quer saber de uma coisa? A gente é campeão do mundo, né? Quase fazer, a gente é campeão do mundo, né? Incrível mesmo. Verdade, Josi. Beijo. Isso aí, ó. A Tati chegou aqui agora. Seja bem-vinda, Tati. Tati, quase no fim da live. Oi, Tati, tudo bom? A Tati Que legal. perguntando quem é amanhã. Amanhã é a Taizinha, Tati, às 21 horas, tá? Jana, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. O tempo voou. Foi Voou, é muito bom verdade. saber Que da sua bom. vida e da Que sua legal. história. Nós temos 2 minutos aí para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos a quem você quiser. Muito obrigado por estar aqui com a Não. gente mais uma vez. Foi um prazer enorme. Ai, muito obrigado também. Eu quero só deixar uma passagem aqui para vocês, que está na Bíblia, Jeremias 29, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, eu acho que Deus proporcionou para a gente uma oportunidade de a gente voltar no passado e ver quem a gente era mesmo. Então eu quero deixar para todos vocês, para você especial, porque é um projeto incrível, tá todo mundo junto. E que Deus abençoe você muito e todas as meninas, que a gente Amém. relembre quem a gente é em Deus, que o Senhor deu um talento tão especial para a gente, que às vezes naquela época a gente não desse tanto valor, mas quando a gente olha para trás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a diferença que a gente fez na vida daquelas pessoas e hoje a gente poder sentar aqui e poder falar do Senhor, né? Falar o que Deus fez na nossa vida, é uma oportunidade incrível. Então eu queria dizer a vocês, meninas, que o nosso Senhor é maravilhoso, Deus é incrível, Ele abençoou todos nós, Ele deu esse talento especial para a gente, Ele já sabia o dia de hoje, Ele já sabia o que a gente foi, o que a gente era, e nessa pandemia tem tanta gente que está desconsolada, né? Tem gente preocupada, tem gente que perdeu esperança, tem gente que não sabe para onde ir, perdeu o trabalho, e a gente está aqui, eu vejo aqui que tem uma atmosfera de amor, todo mundo reencontrando todo mundo, relembrando o passado e com coisas importantes. Então, eu creio que esse tempo aqui foi o tempo que Deus criou para nós. E eu quero desejar a todos vocês um abraço. Foi muito bom estar aqui. É muito importante estar com todas vocês. E lembre de uma coisa: o Senhor é maravilhoso. E Ele criou todas as coisas numa dimensão. E esse talento que Ele deu para nós, a gente tem que guardar no coração e passar para frente, né? Passar para frente, porque foi muito especial mesmo. Então eu estou muito grata por esse convite e vou fazer o possível para participar da live de todo mundo. Como eu falei, sexta-feira, segunda e sexta-feira é o dia que eu posso. E todas vocês, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a família de vocês, que dê saúde, prosperidade. O mais importante é que vocês nunca esqueçam o amor que Ele tem por todos nós, que a gente chegou aqui, até hoje a gente chegou aqui, né? Com grandeza, com sabedoria, com saúde, e nós vamos para frente, nós vamos vencer isso aí. Tá acabando já, foi só um tempo de encontro, moça. Tempo, moça, quando a gente sair da pandemia, cada um vai voltar para suas vidas, mas ó, o coração tá aqui. A gente conseguiu reviver os momentos incríveis que a gente 10 passou. segundos. Tá? Um beijo a todos, familiares, Obrigado a todo mundo. todos. Ó,